Hoje em dia, nós estamos sendo convencidos a tudo a falar assim, será que isso não é alguma doença? Será que isso não é algum transtorno? Será que ele é normal? Será que ele é normal? A gente vai conversar com a mestre Beatriz, que é professora do Instituto de Psicologia da USP. A gente vai falar sobre déficit de atenção, aliás, sobre os diagnósticos de déficit de atenção. Então, você que não é inscrito, você que não é inscrita, faça sua inscrição, ative as notificações. E você que já é inscrito, já é inscrita no canal, seja muito bem-vinda. Ao final do vídeo, todo mundo mande seu comentário e desde já vai dando aquele like gostoso. Sempre me chamou muito a atenção que, de repente, de uma hora para outra, todo mundo tomava Ritalina, todo mundo assim, crianças, porque eram diagnosticadas como crianças que sofriam de déficit de atenção. Por que isso apareceu de repente na vida da gente? Então, Regina, eu acho que para falar mais especificamente da questão do TDAH, né, do transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, porque tem o TDA e o TDAH. Para falar especificamente do TDAH, eu acho que a gente tem que primeiro localizar essa discussão no âmbito da medicalização da sociedade, da vida. Boa, da vida. Da vida, né? Não é uma novidade, né? É alguma coisa que a gente já observa há muito tempo. Para você ter uma ideia, eu lá no meu trabalho, eu coordeno um serviço de atendimento psicológico a crianças e adolescentes, e também estão aparecendo adultos que passam por dificuldades na sua vida escolar. Já há muitos anos atrás, há décadas atrás, né, a gente já observava crianças que não se saíam bem na escola tomando Gardenal, tomando anticonvulsivante, porque dopa. Porque dopa? Porque dopa. Né? Então, assim, vai dopada para a escola, não aprende. Não tinham convulsões nem nada disso. Mas era um fenômeno desse tamaninho, pequenininho. A gente já observava, entendeu? E por que dopavam essas crianças? Porque elas dão trabalho. Porque elas falam, se mexem. É isso? Porque elas agitam a classe, porque elas não deixam dar aula, porque inferniza, porque não se conseguiu achar um jeito de lidar com a criança. Qual seria o outro jeito, professora? Mas não é uma coisa assim, então nós vamos dopar. Não é assim tão simples, né? Quer dizer, a gente tem um modo de pensar que vai convencendo as pessoas de que essas crianças são portadoras de uma doença. De uma doença, de um transtorno, de uma síndrome, de alguma coisa. Porque os pais que medicam acreditam neste diagnóstico e acham que estão fazendo bem. Sim, e isso que precisa ser muito bem pensado, porque eu já vi muita gente crítica a esses diagnósticos e a esses tratamentos que decorrem desses diagnósticos, culparem os pais ou culparem os professores. E se a gente ficar assim individualizando e culpabilizando, a gente não vai entender a dimensão do que é a medicalização da vida, que inclusive não acontece só no caso de crianças que estão agitadas na escola e que infernizam ou que não prestam atenção, não se ligam na aula. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo o melhor dela quando ela está diagnosticando, porque ela acredita mesmo naquilo, né? Ou pais que levam no neurologista, acreditam no diagnóstico que o neurologista deu e dão aquela medicação. Acham mesmo que estão fazendo o mais amoroso possível para cuidar do seu filho. E a professora que diagnostica, que suspeita, né,
desse transtorno e Tá que todo mundo bem encaminha, intencionado. também está achando que está fazendo um grande bem, porque ela percebeu alguma coisa que nunca foi percebida e que a criança precisa ser acudida. Né? Qual a saída então? Primeiro a gente tem que tomar consciência do que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo uma época de uma biologização da maneira de compreender as relações humanas, os comportamentos humanos. Como assim, professor? Hoje em dia, nós estamos sendo convencidos a tudo a falar assim, será que isso não é alguma doença? Será que isso não é algum transtorno? Será que ele é normal? Será que ele é normal? Olha, se você pegar, assim, tem assim, até estratégias de marketing muito bem estabelecidas. Passo 1, passo 2, passo 3. Para inventar a doença? Sim, para inventar a doença. Primeiro você recorta um comportamento que seja repetitivo faz, e típico. Pois é, o pessoal de marketing conhece os passos para inventar uma doença. Então vai, primeiro passo, inventa-se a doença. Inventa-se a doença. Bom, então essa é uma das estratégias, inventar a doença, e você tem que bombardear as pessoas dessa informação para se convencerem de uma coisa que elas sempre encararam como normal. Mas agora passou a ser doença. Opa, aquilo é doença, né? Será que meu filho não tem? Será que eu não tenho? Será que o filho dela não tem, né? Será que aquilo lá, será que não, né? A outra estratégia é pegar doenças que já existem, mudar de nome. Alargar o espectro de gente que cabe naquela classificação. Tudo isso para medicar. Bipolaridade. Bipolaridade. Boa. Recentemente se resolveu que, que crianças muito pequenininhas já podem ser bipolares. Pequenininhas que idade? 3 aninhos, 4 aninhos. Mentira. Você conhece alguma criança que não muda de humor rapidamente? Eu não conheço nenhum ser humano que não mude de humor rapidamente, que dirá uma criança. Eu não estou negando a existência. Boa, bem observado. Eu não estou negando a existência de doenças. Tá? De necessidade de medicar. Não estou negando a existência de sofrimentos que precisam ser cuidados. Né? Isso tudo existem. Né? Eu seria uma louca se eu falasse que doença não existe. Claro que existe. Né? Mas essa enxurrada de doença... E de medicamento? Que é a consequência, né? Então, tudo isso... Tratamentos, medicamentos... Nós estamos diante de uma questão que tem 2 ângulos. Um, mercadológico. Rios de dinheiro. Vou te dar uma leve ideia. Rios de dinheiro com a venda de medicamento. Com a venda de medicamento. Hoje a indústria farmacêutica é a segunda indústria mais rica e poderosa do mundo. Só perde para a indústria bélica. Tá? Com certeza. Ano 2000, vendas de caixas de metilfenidato. O que é metilfenidato? Metilfenidato é a substância cloridrato de metilfenidato, que tem os nomes comerciais conforme o laboratório. Ritalina, Concerta, Venvance. Foi mais vendido? No ano 2000, foram vendidos no Brasil 71 mil caixas. No Brasil. No Brasil. Ano 2012. Sabe? Chuta quanto? Não tem ideia. Chuta alto. 200 mil. 1 milhão Mentira. e 500 em 2 anos? mil caixas. Então, em 2 anos subiu 12 anos, então, subiu de 70 mil para 1 milhão? Isso. O que isso quer dizer? O quê? São coisas que a gente pode observar na nossa vida cotidiana e que a gente tem que olhar para a gente mesmo. Exato. Porque a gente é capturado por esse modo de pensar medicalizante também, né? Isso quer dizer que as pessoas, por qualquer coisinha, já estão se medicando. Mas, doutora, está agora pensando o seguinte, e quem realmente sofre, tem um diagnóstico apurado, feito com cuidado, com cautela e tal, e precisa do medicamento, é muito... porque a gente fica na mão do médico. Você vai no médico, você vai no dentista, é porque você confia no profissional. Se o profissional te dá um diagnóstico, ou você muda de profissional, né? Mas em algum momento você tem que acreditar no que aquela pessoa está te falando. Como é que a gente sai dessa cilada? Olha, Regina, eu acho que
Primeiro, a gente tem que ser crítico. Não é com o médico, é com qualquer pessoa ou profissional. Com a vida, então. É questionar Né? e... Quer dizer, em tudo, eu acho que a postura da gente tem que ser, isso faz sentido para mim ou não faz? Tá. Né? E se é uma coisa misteriosa, a gente tem que perguntar e tentar entender. Ok, você não vai fazer uma faculdade de fonoaudiologia, ou de fisioterapia, ou de medicina, ou de psicologia em 5 minutos. Mas a gente tem que o tempo todo tentar ser dono, ser dono da sua vida. Do seu corpo? Ou do seu filho. Das suas emoções. Né? Então, primeiro, com relação à medicina, né? E isso inclui a medicina, inclui a psicologia, a fonoaudiologia, todas as profissões de saúde, não é só a medicina, né? A gente sabe que tem influências dos laboratórios. Dos laboratórios. Gente, eu não preciso falar isso, gente. Está nos jornais. Vocês nunca viram o negócio a máfia das próteses, né? Esse negócio de cirurgia, já manda fazer cirurgia sem nem ver primeiro se é possível controlar ou curar de outra maneira. A gente sabe que tem isso, né? Tem denúncias, né, de médicos que têm negócios com farmácia em frente, ganham comissão. E além disso, a gente sabe dos visitadores de indústria farmacêutica que passam no médico, vão no consultório, ainda dá meta para o médico. Dá meta para o médico. Essas coisas, gente, que eu estou falando para vocês, saem em jornal. Não estou falando de todos os médicos, desculpa. Se não, conclua. Sempre eu faço questão de dizer que, claro que existem os bons médicos. Essas coisas que eu estou falando também, muito eu aprendi com médicos críticos, né? Então, não é que eu estou dizendo que não existam bons profissionais, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eles estão capturados por isso e eles estão convencidos, eles estão fazendo o que eles acreditam. Então, assim, sim, existem bons médicos, sim, existem pessoas que precisam de medicamentos, sim, nem todo diagnóstico não é um diagnóstico exagerado, para não falar fraudulento, porque fraudulento é uma palavra muito pesada, eu acho que exagerado é melhor, não? Ou pode ser fraudulento? Vamos continuar a conversa e o que mais? Além disso, eu acho que precisa ter uma certa tolerância com relação ao que foge do que a gente idealiza como padrão. Então, a criança que tem outro ritmo de aprendizado, a criança que tem outro tempo, a criança que não entende aquela linguagem desta escola, mas que vai se adaptar melhor com a outra escola, o mesmo adulto que é um pouco mais ansioso, ou mais devagar, ou mais sonoro, entendeu? Não é essas... Maravilha, o normal. Maravilha, Regina. Porque, assim, o aspecto mais fácil de ver da medicalização, mais fácil de entender, é esse aspecto mercadológico, com essa função mercadológica, mas a outra, e é importantíssima, né? Porque essa é mais sutil, essa que você acaba de tocar. Da educação. Não só da educação. A gente está diante de uma camisa de força, de padronização das pessoas de acordo com interesses de um certo sistema, né? Quer dizer, e que tem a lógica da produtividade nos marcos de um certo sistema, né? É passar um rolo compressor sobre a diversidade. Porque o ser humano, em todos os tudo níveis da natureza, é diverso. E isso é importantíssimo. Isso é um dispositivo de sobrevivência. Regina, o que a gente constata é que, primeiro, geralmente são crianças extremamente inteligentes. Olha. A hipótese que eu tenho é que, assim, que na criança o corpo e a mente e o psiquismo estão mais juntos, né? Então, quem tem uma agitação mental, é comum também ter uma agitação motora. Para concluir, qual o efeito que essa medicação surte nessas crianças? Pode dar problema cardíaco. Nas crianças, pode inibir o crescimento físico. Nossa. Crescimento físico. Tanto que é comum os médicos recomendarem que no período de férias, no fim de semana não se dê.
Ou seja, se não é para tomar nas férias e não é para tomar no fim de semana, gente, é a droga da obediência, tá certo? Exato. É a droga para ajustar. É a droga da obediência. É para ajustar na escola. Agora, a escola precisa se repensar. Sem dúvida. A escola precisa se repensar. E os pais também precisam repensar que escola querem para os seus filhos. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que estão surgindo em um número cada vez maior escolas que são radicalmente diferentes. Que bom. Se vocês jogarem numa coisa de busca qualquer, mapa da inovação, de inovação e criatividade na educação básica, Vai aparecer. sai um trabalho lindíssimo que foi feito no âmbito do MEC, na época que o Renato Giannini era ministro. Eles mapearam 179 experiências educacionais que partem exatamente do princípio de que as pessoas são diversas, né? Não procuram fazer como a grande maioria das escolas faz, se organizar em torno do princípio da homogeneidade. Mesma aula para todo mundo, mesma lição para todo mundo, mesmo ritmo exigido para todo mundo. Mesmo tempo de aula. Mesmo tempo de aula, faz as classes, tudo procurando homogeneizar a mesma idade. A ideia é que no fim do ano chegue todo mundo juntinho. Não é assim. Existem outras maneiras de trabalhar, existem outras maneiras de se trabalhar em escola. E pelo amor de Deus, gente, qualquer coisa, não corre para... Ó, eu estou vendo assim, que há tempos atrás, as escolas tentavam tudo que podiam, não sabiam mais o que fazer. Quando iam encaminhar para algum especialista, não mandava direto para neurologista e para psiquiatra. Exato. Ia buscar uma fono, ia buscar algum outro recurso. Às vezes uma aula de artes, né? Uma aula de outra artes, coisa, é um verdade. esporte. Agora tudo assim, não sei o que, manda É. para o neurologista, manda para o psiquiatra cada vez mais. Professora, na última parte da entrevista, o convidado, a convidada pode fazer uma pergunta para mim, se quiser. Ai, não estou preparada, não estava preparada. Se quiser, senão não tem Psicologicamente. importância. Adorei. Passou nervoso? Sei lá. Não, melhorou, né? Depois que a gente... Agora acabou. Bola rolando. Porque, gente, essa luta, esse enfrentamento, ele precisa ser feito na micropolítica, né? Quer dizer, no nosso dia a dia. Eu mesmo assim, eu tomava um polivitamínico, né? Depois que eu já estava fazendo tempo essa discussão. Eu falei, por que eu tomo um polivitamínico? Eu não estou com deficiência de vitamina. E se eu tiver, eu tenho mais é que comer as coisas que, né? Bom, enfim, a gente nas mínimas coisas, sem perceber, né? sem Sabe, perceber. passa por um trauma, assim, aguenta a dor, dor é bom, dor faz parte da vida, tristeza, tudo. Aguenta até onde der, né? Porque isso é bom, isso faz a gente parte. se fortalecer, se enriquecer, sentir a vida inteira, né? Não só recortar uma parte da vida, que é um empobrecimento da vida da gente. Sim.